que bom te ver por aqui de novo. Vamos lá, vamos ver como é que faz mais um exercício aqui, ó. Esse é da apostila, né? Você, caso não consiga resolver, dá uma olhadinha no vídeo como é que resolve e aí na sequência vou passar um para você entregar como trabalho. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O enunciado diz assim, ó. O enunciado fala assim: um motorista saindo de um terminal A viaja por uma estrada e verifica que a distância percorrida a partir do ponto inicial pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó, onde a distância é em função de 50x mais 6, sendo d em quilômetros, a distância é em quilômetros, não é? E x em horas. Esse x aqui são as horas. Faça uma tabela listando as distâncias percorridas após cada intervalo de 1 hora, desde x igual a 1 até x igual a 5. Vamos mostrar o que ele está dizendo com isso. Vamos imaginar que aqui tem um terminal. Olha lá. Aqui é um terminal, né? O motorista sai de um terminal T. Então aqui é um terminal de ônibus, de trem, de metrô, enfim, de um meio de transporte qualquer, né? Aqui é um terminal. E ele diz que o motorista sai do terminal e anda por uma estrada. Olha lá, ó. E está se distanciando, né? Tá percorrendo uma certa distância. Olha lá. O motorista saindo de um terminal A, viaja por uma estrada, então ele sai do terminal A e viaja por uma estrada. E verifica que a distância percorrida a partir do ponto inicial, a partir daqui que ele sai do terminal, essa distância que ele percorre, ó, ele verifica que a distância percorrida a partir do ponto inicial pode ser calculada. Então ele pode calcular a distância que ele percorreu através dessa fórmula, que a distância é igual a 50x mais 6. Essa distância que ele está percorrendo aqui pode ser calculada com essa fórmula, ó. A distância é em função dessa fórmula, que é 50x mais 6. E ele diz ainda, ó, que o d, sendo d em quilômetros, essa distância aqui, ele está calculando em quilômetros, não é? E x em horas. Então aqui é a quantidade de horas. E ele quer saber, olha, entre 1 e 5 horas, qual a distância que ele percorreu? Então veja, ele sai daqui do terminal. Depois de 1 hora, aonde é que ele estava? E depois de 2 horas, aonde que ele estava? Depois de 3 horas, aonde ele estava? Depois de 4 horas, a que distância ele já havia, percorrido? E depois de 5 horas, que distância ele havia percorrido? Então, essa é a questão, né? A cada intervalo de 1 hora, em que distância que ele estava? Então, olha só, faça uma tabela listando a distância percorrida após cada intervalo de 1 hora, né? Então, nosso objetivo é fazer uma tabela. Vamos lá. Vamos colocar na tabela aqui a distância em quilômetros. Tá legal? D a distância, nós vamos colocar em quilômetros. E x, nós estamos dizendo que x é hora. Então vamos colocar x em hora, ok? E vamos montar então uma tabelinha com esses valores aqui, ó. Vamos inverter para ficar mais fácil, ó. Nós vamos colocar assim, ó, x vai ser a quantidade, né, em horas, e d vai ser em quilômetros, tá legal? Essa tabelinha é que nós temos que montar aqui, essa é a nossa missão, ó. O exercício está pedindo. Vamos lá então montar a tabelinha. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, olha lá, ó, depois de 1 hora, olha lá, depois de 1 hora, aonde é, então aqui, x, ó, vamos colocar 1 hora, tá legal? Depois de 1 hora, que distância ele terá percorrido? Bom, essa distância pode ser calculada com essa fórmula, conforme foi dito no enunciado. Então vamos colocar x é 1 hora, no lugar do x coloca 1 e vamos encontrar a distância percorrida. Olha lá, ó, a distância em 1 hora percorrida, não é? A distância no lugar do x entra 1 hora, tá legal? A distância após 1 hora vai ser quanto? 50 vezes x é 1, né? Que é 1 hora, mais 6. Olha lá, a distância que ele percorreu depois de 1 hora. 50 vezes 1, 50. 50 mais 6,
56 quilômetros. Ó, a distância depois de 1 hora será de 56 quilômetros. A nossa tabelinha está aqui, ó. Distância em 1 hora, ele percorrerá 56 quilômetros. E em 2 horas, quanto ele percorrerá? Agora, onde tem o x, né? Ó, lá, ó, x é a hora, vai de 1 até 5. E depois de 2 horas, aqui, ó, rodou por 2 horas, onde é que ele estará? Vamos substituir ali por 2. Olha lá, a distância depois de 2 horas, a distância é em função da hora, né? Quanto mais tempo passa, mais vai ser a distância percorrida. Então, a distância vai ser igual a 50, no lugar aqui do x, né? Aqui o x agora entra 2, mais 6, olha lá. Então, fica 50 vezes 2, vai dar 6, 100, né? 100 mais 6, 106 quilômetros. Olha aí, ó. Depois de 2 horas, o motorista terá percorrido já 106 quilômetros. Fácil montar a tabela, não é? E depois de 3 horas, onde tiver x, aqui, vamos colocar 3, porque x é a quantidade de horas. A distância percorrida depois de 3 horas será igual a 50, no lugar do x agora entra 3, e depois soma com 6. Essa função aqui, essa fórmula, calcula a distância percorrida pelo motorista. Olha lá, 50 vezes 3 vai dar 150, se somar com mais 6, vão ficar 156 quilômetros. Está aí, bem tranquilo, olha lá. X valendo 3 e vai percorrer 156 quilômetros. Bem fácil a tabelinha, né? A função facilita um pouco a nossa vida. Olha lá, a distância que ele vai percorrer depois de 4 horas será qual? No lugar da x entra 4. Então fica 50 vezes 4 mais 6. 50 vezes 4 vai dar 200, não é isso? 200 com mais 6, olha lá, ó, 206 quilômetros. Fácil, hein? Bem tranquilo, ó. Depois de x valendo 4, depois de 4 horas, ele vai percorrer 206 quilômetros. Ah, o exercício pede até x valendo 5, ó. X igual a 5. Então até 5 horas. Vamos lá. A distância que o motorista vai percorrer em 5 horas será de 50, agora vezes 5, e depois soma com 6. 50 vezes 5 vão dar 250 quilômetros. Mais 6, 256 quilômetros. Tá aí, bem tranquilo de fazer, né? Então, após 5 horas, o motorista vai percorrer 256 quilômetros. Pronto, o exercício está resolvido, está corrigido. Ele pede assim, ó, a nossa missão aqui, ó. Faça uma tabela listando as distâncias percorridas após cada intervalo de 1 hora, desde x valendo 1 até x igual a 5. Olha lá, a distância percorrida em quilômetros em função da hora. 1 hora, 56 minutos, depois de 2 horas ele percorreu 106, depois de 3 horas 156 quilômetros e assim sucessivamente. Você viu? Bem tranquilo, né? Se você não entendeu alguma passagem, volta um pouquinho o vídeo, dê mais uma conferida nos comentários. Claro que você vai compreender. Tá legal? Bom, esse é da apostila. Caso você não tenha conseguido resolver, com base nesse aqui, você consegue corrigir o exercício lá. Agora, nós vamos apagar a resolução e vou passar um para você, tá legal? Para você entregar como trabalho, hein? Vamos lá, ó. Vamos mudar aqui, ó. O que eu escrevi, né? A resolução eu vou apagar. Se você precisar ver alguma passagem, você volta ao vídeo aí. Porque você tem essa possibilidade, não é? De voltar ao vídeo quantas vezes você precisar. Então, você tem um professor particular aí para você, para explicar cada exercício da apostila. Aproveita bem essa oportunidade, hein? Então vamos fazer assim, olha, vamos fazer uma tabela, verifica se essa percorrida, vamos mudar aqui que é a distância, agora será de 37 quilômetros, ó, será de 37x mais 4, tudo bem? Ó, vamos pôr mais 12? Então tudo bem, ó. A distância vai ser em função de 37x mais 4, tá legal? Perdão, 37x, vamos trocar para x aqui, ó, 37x mais 12. Então é essa função agora que vai calcular a distância. E vamos pegar o intervalo
entre 1 e 10 horas. Tá legal? Para você treinar um pouco mais aí, ó. Então, essa aqui agora é a sua missão, ok? O exercício está corrigido. Esse daí é o que você deve resolver e entregar no formato de trabalho. Querido, bom estudo. Até a próxima.